No vídeo de hoje a gente vai falar o que eu faria se eu tivesse de 500 a R$ 1.000 por mês para começar um planejamento financeiro, tivesse começando minha trajetória profissional e eu quisesse utilizar o mercado imobiliário como alavancagem e realmente ganhar dinheiro através desse mercado. Com toda certeza, o que eu faria no primeiro momento, digamos que tu não tem entrada ainda. Se tu não tem entrada, acaba que tu não consegue tirar um financiamento. Tem alguns financiamentos que tu consegue também parcelar a entrada, mas o ideal é que tu procure primeiro, então, uma linha de planejamento. Então, eu faria um consórcio ali que tu fosse pagar uma parcela que desse ali na faixa dos R$ 500, para ter um crédito de 180 a 200 mil. A partir do momento que eu fosse pagar essa carta, eu ia pagando mês a mês, todos os meses eu ia manter esse pagamento. Por quê? Porque a estratégia através do consórcio é tu usar o longo prazo a teu favor. Se tu fizer, digamos que tu fez uma carta com 20 anos. 20 anos tu começou, se tu pegou uma carta que ela tem uma quitação na média de 15 anos, a gente está falando que com 35 anos tu tem o teu primeiro imóvel quitado se tu for pagando parcelado. Mas o grande segredo é que pode ser que na metade ou bem antes seja contemplado. Então, digamos que tu seja contemplado ali com 2, 3, 5 anos, tu seja contemplado aos teus 25. A partir do momento que tu tem esse imóvel contemplado, tu pega esse imóvel, tu bota ele para alugar. Como tu pegou através de uma modalidade que tu tem um recurso acessível em questão de taxas e tudo, tu consegue fazer um parcelamento onde o aluguel desse imóvel pague a carta. A partir do momento que, se tu conseguir, inclusive, colocar ele mobiliado para fazer Airbnb, bom, daí normalmente sobra dinheiro ainda, vai pagar a carta e ainda vai sobrar dinheiro. Mas digamos que não, digamos que tu faça uma alocação tradicional para ele pelo menos se pagar. Tu vai fazer o seguinte, tu pagou de um imóvel, tu pagou equivalente a 5 anos e o restante, os outros 10 anos, quem paga é o locatário, é a pessoa que está alugando de você. A outra estratégia é o quê? A partir do momento que já está se pagando, ou seja, tá, mas eu ainda tenho mais 10 anos pela frente, mas ele já está se pagando, eu faria mais uma carta. A partir do momento que tu começa um novo ciclo, digamos que vai mais 15 anos. Tu com 25 tu começou, quer dizer que com 40 anos tu vai ter o teu novo imóvel quitado. A partir do momento que em mais 5 anos ele contempla, tu faz o processo de novo, tu coloca ele para alugar e o aluguel paga a carta. Esse imóvel ele vai quitar aos 40, mas aos 30 ele já está se pagando. E ali tu pode fazer mais uma carta. Isso simplesmente com R$ 500, fazendo um ciclo e trabalhando com longo prazo, trabalhando a cada 5 anos. Significa que se a cada 5 anos tu comprar um imóvel, a gente pode dizer que o teu ciclo dele se pagando e tu ir comprando, digamos que tu encerre as tuas cartas lá com 50, tu pode ter pelo menos, vamos considerar, um imóvel tu teria aos 35, um aos 40, um aos 45, um aos 50, 55, 60 na quitação. Então, se tu começar 6 cartas diferentes com um espaço de 5 anos, quer dizer que aos 60 anos tu tá terminando os teus pagamentos e tu tem 6 imóveis simplesmente com R$ 500 por mês, fazendo um planejamento e botando ele para se pagar. Isso simplesmente com essa metodologia. Só que é óbvio que no decorrer da tua vida tu vai crescer financeiramente, tu vai ter mais resultado e muitas pessoas aumentam o número de cartas. Então ela tem 2, 3, 4 cartas acontecendo ao mesmo tempo. Então, simplesmente com essa estratégia, ela faz com que tenha uma alavancagem. Outra coisa que a pessoa pode fazer é, junto com isso, ela vai estar juntando valores, ela vai estar tendo recursos, ela vai estar administrando alguns valores também. E essa entrada de recurso, ela vai começar a fazer o financiamento. Ela vai procurar aquele financiamento que tem uma entrada pequena ou parcelada e que ela consegue, com a entrada, ela pega o imóvel. A partir do momento que esse imóvel está liberado, ela já está, digamos, com ele disponível, ela bota esse imóvel para locação e o aluguel paga o financiamento. A partir do momento que isso começa a acontecer, que ele está andando, está se pagando, quando ela tiver mais crédito, ou seja, quando ela tiver melhorado a parte financeira dela, com mais recursos, que isso também vai acontecer a partir do momento que ela tem vários imóveis se pagando mesmo pelo consórcio, ela tem uma entrada de capital, uma movimentação financeira maior, consequentemente libera para ela também cada vez mais recursos para ela estar fazendo outras estratégias de financiamento. Então, isso é uma metodologia de alavancagem. O lado bom é que tu está usando o
imóvel. É muito difícil a gente ter uma desvalorização do imóvel, ele vai sempre valorizar, então ela tem uma valorização imobiliária e ela está comprando imóvel com uma boa estratégia. Então essa seria uma das primeiras estratégias que eu faria. Claro que tu tem que definir quanto do teu recurso tu quer colocar nessas duas estratégias, mas ela é uma estratégia maravilhosa para quem não tem tanto recurso, quem é recém está começando, mas quer já construir patrimônio. Porque eu tenho certeza que se tu parar para ver entre conhecidos, pessoas que tu conhece que têm uma idade mais avançada, a pergunta é: quantas tu conhece que tem 6 imóveis gerando renda na sua aposentadoria? E 6, a gente chegou nessa conta só com um imóvel a cada 5 anos. Então, vale a pena avaliar, vale a pena pensar, porque ali tu pode construir um grande patrimônio com uma estratégia correta. Ou seja, o grande segredo está em tu usar uma boa estratégia. Às vezes a estratégia é simples, mas é que ela tem que ser feita. Às vezes as pessoas não utilizam pelo tempo necessário uma estratégia boa e que funciona. Nem tudo que é, digamos assim, que vai mudar o teu padrão financeiro é uma coisa que é uma revolucionária, uma coisa que tu vai fazer num grande acerto. A grande maioria são com boas estratégias que tu faz constantemente durante a tua vida. E a partir do momento que tu entende isso e tu coloca essa estratégia na tua rotina, quanto antes tu colocar, inclusive, mais tempo tu vai ter, e o fator tempo nos investimentos é o grande segredo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, seguir o canal, e vai ser um prazer estar mostrando cada vez mais materiais para vocês, cada vez mais conhecimento. Obrigado e até o próximo vídeo.